Já é? Tô. Já ia Legal. ser. Ai, meu Deus, tudo bem. Só os problemas técnicos aqui, para variar um pouquinho. Ah, de boa. Acontece com todos nós. Talvez Deixa eu no só meio do colocar. vídeo eu tenha que ir ajustando a luz aqui, mas acho que deu É, agora. eu não tenho ideia se a luz tá boa aí, porque eu não tô conseguindo ver, mas é isso que eu tô tentando ajustar aqui. Vejamos se eu Tá consigo. joia. Ah, tá. Bom, enquanto isso, Então, vamos lá. Enquanto eu ajusto aqui, Ju, vamos lá. Bem-vindo, pessoal. vamos Boa lá. noite aí. E, Ju, me conta um pouquinho, Boa para quem não te noite. conhece, boa noite. Uhum. Para quem não te conhece, conta um pouquinho sobre quem você é, qual a sua formação e por que que você é a melhor pessoa para a gente estar conversando sobre esse assunto hoje. Nossa, agora eu fiquei impactada. Não sei se eu sou a melhor pessoa, mas eu talvez seja uma pessoa ok, assim, para conversar sobre esse assunto. Justo. Bom, eu me chamo Júlia, sou formada em Neurociência e Ciência e Tecnologia, bacharelado pela Universidade Federal da ABC. Me formei em Uhum. 2019 e ano passado entrei para o doutorado direto no programa de pós-graduação em Saúde Coletiva, Medicina Preventiva, na Faculdade de Medicina da USP. Tá. E o que que você está estudando agora? Qual que é o assunto? Então, nesse momento que eu estou estudando, são os fatores de risco e proteção para o desenvolvimento das funções executivas em adolescentes de uma corte brasileira, que é a corte de 2004 de Pelotas. Tá. E a minha grande área de estudo é, nesse momento, epidemiologia, mas eu estudo um tema que está bem relacionado à neurociência. Então, eu meio que estou com um pé na epidemiologia e um pé na neuro. A neuro nunca sai da gente, né? Nunca Acho que é sai. mais. Tá. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: ah, tem algum outro fator que não seja o fator ambiental estrito que influencie a forma como as pessoas se desenvolvem ou desenvolvem o cérebro? Isso é uma coisa que já é consolidada na literatura? Algum fator que não seja ambiental, você diz? Uhum. Bom, existem fatores genéticos que influenciam. Tá. Assim, esse campo do desenvolvimento na neuro é um campo que está aberto, assim. Existem muitos estudos, existem muitos debates, mas a gente não tem um veredito sobre nada. Mas o que eu posso dizer é que o desenvolvimento do sistema nervoso, ele é influenciado por fatores genéticos. Isso é, tipo, Tá. bem consolidado na literatura. Porém, ele é muito influenciado por fatores ambientais. E a gente Tá. seria legal a gente entender isso, porque muitas vezes quando a gente vai estudar o cérebro, né, a gente está na neuro, vai estudar o cérebro, a gente estuda Sim. como se tudo tivesse resumido ao cérebro, ao sistema nervoso, né? E na É, é, verdade, um- é, quando a gente vai é para o um. mundo real, o mundo macroscópico, o mundo da epidemiologia, que eu falo que é tipo você dá Isso. né? Você tira o zoom ali, você vê que os fatores ambientais dizem muito sobre o desenvolvimento cognitivo, então, desenvolvimento cerebral, enfim, várias Hum, coisas, né? Então, desde do período da gestação, né, do período pré-natal, muitos fatores ali influenciam. A gente pode considerar os fatores maternos como fatores ambientais, não tanto genéticos, assim, né, porque não estão ali no, no genoma da pessoa, mas, tipo, não mas é isso. diretamente, pelo menos. Né? Não diretamente, mas existe, enfim, é um conjunto, né? Nós somos seres e quando a gente nasce, o mundo nasce também pra gente. Então não tem como você separar essas duas coisas, né? Tá. Mas me clareia. Eu vou fingir que eu não sei absolutamente nada e eu Tá, vou fingir que eu não li nada do que você me mandou e vamos ok. partir do zero para o pessoal se localizar junto com a gente. Aham.
Então, por exemplo, quando você fala que tem fatores maternos aí que podem influenciar na forma como, por exemplo, a gente expressa a gene, ou como a gente se desenvolve, ou como esse cérebro se desenvolve, que fatores maternos a gente está falando? Olha, existem algumas características maternas que a gente pode considerar como fatores externos, né, que influenciam a criança desde a gestação. Esses Tá, fatores, eles envolvem diversos campos. Então, podem ser fatores psicológicos, como depressão materna, estresse, ansiedade. Podem ser legal, tá. fatores químicos. Então, se a mãe faz uso de alguma substância, por exemplo, um antidepressivo, ou alguma outra droga, né, que seja, enfim, cocaína, enfim. Quando ela expõe o bebê a esses agentes, isso também altera o desenvolvimento. E a Tá, e é por isso que é alimentação. tão importante no... Ah, alimentação também, me A conta um pouco mais. alimentação também. Então, a alimentação não é a minha área de estudo, mas os nutrientes que a mãe ingere, principalmente a falta deles, né, pode causar algumas dificuldades no Tá. desenvolvimento do feto, e isso pode gerar, por exemplo, um nascimento prematuro. Interessante. Tá. É por isso que no pré-natal é tão importante a gente fazer controle dessas coisas, né? Não só da Total. ingestão de substância, né? Que não é o ideal, até inclusive quando a gente fala de, por exemplo, mulheres que já consomem alguma medicação regularmente por alguma outra doença, algum Sim. outro problema, geralmente acabam alterando ou dosagem ou até mesmo altera a medicação durante a gestação, né? Com certeza, existem muitos estudos que falam da, da reação que os recaptadores de serotonina têm no desenvolvimento da criança, né, durante a gestação. Uhum, Então, assim, com certeza o pré-natal, ele é um preventivo para vários problemas do desenvolvimento. legal. E isso desemboca, inclusive, no cérebro, na forma como essa criança vai se Com desenvolver e interagir com certeza. esse mundo. Sim. É, quando você fala de nutrição, eu lembro, eu tenho um estudo clássico, eu não lembro onde foi feito, que foi ali na Ásia, né, eu acho que, falando, eu lembro que todo mundo comenta dele, que é aquela coisa de, tinha uma população de pessoas que tinham acesso amplo à alimentação regular e uma outra população que tinha escassez de alimento. E como se desembocava no desenvolvimento das crianças e na forma como elas interagiam com a comida, tal. Sim. E me conta um pouco sobre ele, se você conhece, fala um pouco como ele foi. Esse estudo especificamente? Essa ideia, eu lembro que a ideia era, assim, a população que tinha escassez, as mães que tinham escassez de alimento, criavam crianças que tinham uma saciação mais rápida, tinham uma forma de absorção de nutrientes diferente. Eu lembro que isso impactava de alguma forma na forma como essa criança se desenvolvia. Sim. Eu acho que assim, eu vou generalizar, eu vou ir para um campo um pouco mais aberto do que esse da nutrição, Bruce, porque eu acho que com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não vou conseguir responder assim com a profundidade que eu queria sobre a nutrição especificamente. Sem Mas problema. uma coisa que eu queria sinalizar, e isso é muito importante todo mundo saber, é que quando a gente fala de desenvolvimento, a gente não pensa como antigamente, que é como se o desenvolvimento fosse um caminho a ser traçado. Então, você tem Sim. aquele modelo de desenvolvimento, como se fosse uma escadinha. A criança, ela nasce, aí ela começa a falar, primeiro ela começa a comer, depois ela começa a andar, depois começa a falar, e, enfim, vai subindo a escadinha, né? Esse é o modelo clássico do século passado, né? A gente mudou um Exato. pouquinho isso. Isso. Hoje em dia a gente pensa em trajetórias do desenvolvimento. Então a gente não pensa mais no desenvolvimento como se ele fosse uma escada. A gente pensa como se fosse... Tem um autor especificamente que ele fala como se fosse uma landscape. Então a gente pode pensar assim, uma superfície. E nessa superfície você tem uma série de obstáculos para a criança superar, né? E o que acontece é que você pensa que... A gente pode imaginar que a criança ela pode enfrentar certos obstáculos ao longo da vida, só que alguns especificamente em determinados momentos da vida vão atrapalhar a questão do desenvolvimento. Então, por exemplo, a alimentação é um deles, porque a gente pode, por exemplo, ter problemas se a gente não se alimentar bem na vida adulta, mas isso na infância atrapalha o desenvolvimento. Então, isso pode gerar consequências bem mais sérias,
e talvez até mais permanentes, assim, né, enfim, que tenham consequências mais severas, assim, no desenvolvimento do sistema nervoso e dos outros sistemas do nosso corpo. Sim. Tá. Então, a gente pensa que, assim, né, dentro dessas possibilidades, essas trajetórias são infinitas. E uma coisa que eu, como eu estou no meu primeiro período do doutorado, enfim, estou lendo muito ainda, estudando bastante, mas uma coisa que eu acho, assim, que é um grande inimigo do desenvolvimento é a desigualdade social. Então, eu penso, assim, como se o fator social, né, de renda socioeconômico, ele tipo inclinasse essa landscape, e aí ele te leva às vezes para um lugar onde muitos obstáculos vão te ajudar, quer dizer, onde muitos obstáculos vão atrapalhar, dificultar a sua vida. Vão dificultar a sua vida, exatamente. Então a gente sabe que, por exemplo, pessoas que crescem em situação de vulnerabilidade têm mais chance de terem uma má alimentação, de serem expostas a situações de estresse, estressoras, enfim, de terem, e essas situações estressoras podem ser várias coisas, podem ser características da mãe, pode ser características ambientais, o número de pessoas que moram junto com a criança, enfim, várias coisas, né? E fora os outros todos clássicos que a gente escuta por aí, né? Então, se você mora num bairro melhor, você tem acesso a certas coisas de forma mais simples, ou se você nasceu branco no Brasil, você vai ter outras dificuldades ambientais, outras facilidades ambientais que vão mudar essa forma como você encara esse panorama, né, dessa landscape que você está falando. Isso, exatamente. Tem uma frase que é muito forte, que um professor uma vez falou, e eu fiquei assim, nossa, tipo, isso é muito forte, mas infelizmente para mim fez todo sentido, que é: você é o seu CEP. Sim. Isso diz muito, assim, porque o lugar que a gente nasceu, a forma como a gente foi criada, os estímulos que a gente foi expostos, tudo isso diz muito sobre o nosso desenvolvimento, né? E o que acontece nessa fase do desenvolvimento, muitas coisas são levadas aí para o resto da vida. A gente tem alguns estudos que falam, por exemplo, que os níveis de cortisol, né, que é o hormônio do estresse, ele pode causar alterações na pressão cardíaca, no diabetes, enfim, e que isso, na insulina, né, que isso pode desencadear lá na frente vários problemas de saúde, assim. Existem estudos com neuroimagem que falam principalmente do eixo HPA, de alterações no eixo HPA, que é o eixo responsável pela regulação, né, do estresse, enfim. Algumas alterações nos padrões de conectividade da amígdala, até hipocampo eu vi que tem também, tem estudos que falam de modificações, enfim, no padrão de conectividade do hipocampo. O tamanho do corpo caloso. Naquela revisão que você mandou, falava disso, na revisão de... Isso. Então, você tem uma série de consequências estruturais no sistema nervoso. Isso é muito bizarro, assim, de ver como que, por exemplo, só o fator genético, ele não é determinante para que você tenha um bom desenvolvimento ou não. Por exemplo, você não ter algum fator genético que, enfim, te coloque como predisposto a desenvolver alguma doença neurológica ou psiquiátrica, não faz com que não determina com que você tenha um bom desenvolvimento, né? Os fatores ambientais são fundamentais nesse aspecto. Você tem que dar sorte se essa é a palavra que eu posso usar na loteria genética, mas só a sorte na loteria genética não determina tudo. Então, se você está num ambiente que te ajuda ou não, se você tem, como é que eu posso colocar? Fatores socioeconômicos eu acho que é a melhor descrição, porque ele engloba várias outras coisas, né? Isso. Que te ajudam. Mas o que eu acho super interessante é essa ideia de que o fato de que seus antepassados terem sido expostos a ambientes estressores em excesso, seja por qual razão que seja, pode te tornar ou não um sujeito mais apto a lidar com esse estresse hoje. E aí, quando a gente fala de bebês, essa ideia de que, por exemplo, o feto, ou até mesmo intrauterino, o fato de você estar no ambiente que é ali o útero, que é da sua mãe, se sua mãe passa por muito estresse contínuo,
esse feto ele está sendo exposto a cortisol excessivo, e isso pode ter um desencadear mais para frente na vida dele, em como ele vai estar predisposto ou não a lidar com esses estresses ou desenvolver outros problemas por conta disso, né? Exatamente. E esses níveis, e tudo isso é medido, né? E, tipo assim, eu acho que hoje em dia a questão da... Eu ouvi esses dias um vídeo de um empresário, enfim, e ele estava falando, o discurso dele era um discurso assim, que é muito comum a gente ver, que tem ligação com o conceito de meritocracia, mas é que tipo assim, ele estava falando, porque quando alguma coisa não dá certo na sua vida e tal, os fracassados, eles tendem a terceirizar a culpa. Então coloca a culpa na família, coloca a culpa no lugar de onde veio, coloca a culpa não sei o que e tal, e não é assim, tipo, a gente é responsável pelas coisas que não dão certo na nossa vida. E eu ouvindo aquilo, né, porque ele, enfim, é um empresário bem conceituado e tal, na Bahia, e eu falei assim, gente, que véu da ignorância, né, porque hoje em dia a gente consegue medir, simplesmente Sim. medir, e não só medir, a gente consegue detectar, através de padrões genéticos, que os problemas de desenvolvimento e habilidades na vida adulta, né, que sejam, enfim, motoras, cognitivas, habilidades psicológicas e tudo mais, podem ser explicados em parte pelos fatores ambientais que a pessoa foi submetida quando ela estava em desenvolvimento. Então, assim, a ciência está falando isso, sabe? Agora falta as pessoas... Já faz um tempo, né? Aliás, já faz um tempo, tipo... eu não sei mais o que falta, assim, sinceramente, da gente, como cientista, expor para que alguém faça alguma coisa em relação a isso, ou comece, no mínimo, a falar sobre isso, sabe? Porque eu vejo que simplesmente... É que eu acho que é muito complicado. Desculpa, não, pode... É complicado, só que, assim, a gente entender que fatores do desenvolvimento lá na infância, principalmente na primeira infância, que é do 0 aos 3 anos, né? Eles são muito importantes. Tipo, os fatores que a gente é submetido nesse período da vida, eles podem dizer muito sobre como a gente está hoje. Sim. E eu vejo que, assim, esses dados que a gente gera, que eu vou gerar, por exemplo, no meu doutorado, eles são muito importantes para embasar políticas públicas, né? Políticas de intervenção. Mas a raiz do problema que eu acho, como agora, Júlia, minha opinião, que eu acho que pode ser muito bem explicada e talvez solucionada pela desigualdade social, isso não vira um discurso, sabe? Isso vira, tipo, um embasamento para um projeto de lei lá de cima que pode ser aprovado ou não, mas não está no entendimento das pessoas isso, sabe? E isso não é mimimi. Tipo, as pessoas tentam falar, mas como elas não falam em linguagem científica, as pessoas... não, mas isso é mimimi. É porque você nasceu num bairro pobre. Isso é mimimi, sabe? Não é mimimi. Tipo, a ciência tá aí para dar esse suporte estatístico, enfim, científico, para embasar esse argumento, né? Mostrar que isso não tá só no mundo das ideias, né? Vamos colocar assim. Isso aí tá mais do que concreto. Já tem... eu lembro que tem um estudo clássico que é com ratos, que era falando sobre essa questão do tal do darwinismo social, né? Que era essa ideia de que, eu vou ficar selecionando geneticamente os ratos mais inteligentes e os ratos mais burros, tals, e eu vou separando eles ao longo das gerações, de forma que o desempenho deles vá se separando mais a cada geração que passa. E aí, a galera que embasa esse discurso da meritocracia e de que tem certas pessoas que são melhores do que outras, o ambiente não é tão determinante assim, eles olham sempre só para o primeiro gráfico desse estudo, que é de fato o gráfico mostrando as gerações se separando. Mas tem um segundo gráfico que está literalmente ao lado desse que ninguém lembra, que é o fato de que se você bota essas duas populações de ratos, aspas, mais inteligentes e aspas, mais burros, em ambientes onde eles têm a mesma oportunidade de se desenvolver, essa diferença de inteligência, ela desaparece. Então, é importante a gente pensar que, não, mas a gente não está vendo tantas pessoas de renda baixa na faculdade pública, porque, na realidade, elas não têm conhecimento. Isso é uma baita de uma falácia.
É a ideia, na realidade, o fato de elas estar sendo expostas a um ambiente que tem muitos estressores, muitos percalços no caminho para, às vezes, atingir um mínimo no sentido de acesso, é que faz com que essas pessoas não cheguem até lá. E é engraçado pensar que a ciência já está falando disso já faz uns bons 50 anos, de, olha, talvez tudo que a gente precisa é nivelar o campo, né, a forma como as pessoas chegam até as oportunidades de fato. Só que quando a gente fala de nivelar as oportunidades, a gente está sempre discutindo essa questão de a escola que tem na região da pessoa ela é melhor ou não, ou ela vai ter acesso a uma alimentação adequada ou não, mas a gente está sempre falando desse percurso depois que o sujeito já está aqui no mundo vivendo. Mas eu acho legal essa coisa dessa perspectiva da genética, principalmente da epigenética, essa ideia de que até o que vem antes é importante ser levado em consideração. Então, como foi a vida dessa mãe? Essa mãe estava exposta a um ambiente que era muito difícil, muito, muito complicado, de acesso a nutriente, acesso à educação. Isso, de alguma forma, pode acabar determinando a facilidade ou não que esse sujeito vai ter na frente, né? Com certeza. Não, pode falar. Não, e foi muito importante você ter agora puxado o assunto para a mãe, né? Porque eu estou estudando agora a depressão materna, o impacto que a depressão materna tem no desenvolvimento das funções executivas. Legal. E assim, isso é uma questão muito já bem consolidado na literatura, que a depressão materna ela impacta, né, no desenvolvimento das funções executivas. E como a gente precisa pensar que são necessárias políticas públicas de apoio para mães, especificamente. Eu fiz, em 2019, um trabalho em campo, que, enfim, era uma pesquisa sobre uma política de intervenção. E a gente entrevistava mães de crianças até 2 anos de idade, mães em situação de vulnerabilidade. E assim, nessas regiões periféricas, o que a gente encontra na maioria das vezes são mães desempregadas e mães solteiras e desempregadas, né? Então, assim, do que adianta você dar, por exemplo, você investir em creche, investir em escola, se tipo, antes disso, é que nem você falou, enfim, opa, desculpa, que me ligaram bem agora. Eita. Não, Lady Murphy, faz parte. Mas enfim, se na primeira infância, antes da criança ir para a creche, ela não tem um suporte, né? Enfim, todo o suporte que ela precisa, né? De alimentação, de assistência, de atenção da mãe e tudo mais. Então, estimulação. A gente vê... porque o pessoal pensa que as coisas não se entrelaçam, mas a ideia é de que você tem uma mãe deprimida, isso pode implicar que é uma mãe que estimula menos essa criança. Com certeza. É uma mãe que conversa menos com a criança, que pega menos a criança, e, enfim, tudo isso vai prejudicando o desenvolvimento, né? Mas aí, o que você observou? Você observou essas duas populações de mães aí, desempregadas ou mães solteiras, e obviamente eu imagino que tem uma intersecção grande entre eles. E qual que foi a conclusão do que vocês observaram? Então, esse projeto que eu participei, ele ainda não saiu os resultados. O governo tem um programa que chama Programa Criança Feliz, que é um programa de intervenção. Então, as mães recebem semanalmente, ou deveriam receber pelo menos, semanalmente uma visita de um psicólogo durante 1 hora, e esse psicólogo vai estimular a criança, né? Vai brincar, enfim, e passar algumas coisas para a mãe também. Isso meio que uma avaliação de campo, assim, de como é que esse desenvolvimento tá rolando e se faz alguma coisa ou não. Isso, e aí o nosso papel ali era ver se esse programa estava sendo eficiente, né? Se as crianças assistidas por esse programa realmente estavam tendo um desenvolvimento melhor, né? Em comparação com crianças que não estavam sendo assistidas. E ainda não saíram resultados, são confidenciais. Mas, assim, foi muito importante ter feito esse trabalho, porque, na verdade, foi o que me motivou a mudar de área e ir para essa área, justamente. Porque eu percebi que
existe aí um problema sério e que a gente precisa olhar mais para as mães, né? E, enfim, eu vindo da neuro poderia trabalhar com alguma coisa relacionada a neuro, e mais assim, no campo da epidemiologia, porque daí você consegue dados populacionais, né? Enfim. Você consegue um olhar mais macro do problema, né? Isso. Mas me tira uma dúvida, por exemplo, quando eu não sei como a epidemiologia lida com isso, me diz o que você conhece disso aí. Essa ideia de, por exemplo, se eu tenho uma mãe que ela eu tenho vou reformular. Eu tenho uma sociedade que tem muita dificuldade e muito preconceito de contratar grávidas, por exemplo. Ou mães de crianças pequenas. E você poderia me dar um exemplo de política pública, além de incentivo de contratar esse tipo de mulher, que poderia ajudar nesse cenário e que obrigatoriamente acaba melhorando o cenário do desenvolvimento dessas crianças? Olha, uma política existente eu não sei te falar. Eu acho que, na verdade, a gente é bem pobre de políticas públicas para mães. Mas uma que poderia ajudar seria ampliar o tempo de licença materna, com certeza. Na minha opinião, 6 meses não dá para nada, gente. Tinha que ser no mínimo ali 2 anos. No mínimo. 6 meses não é nem o recomendado para amamentar, né? Que é super importante. Tipo, considerando que a primeira infância é a etapa mais importante da vida de um ser humano, tinha que ser até os 3 anos, na minha opinião. Né? Podemos sonhar. Podemos, exatamente. Mas assim, eu acho que existem outras formas, né? Enfim, isso é muita utopia, mas, por exemplo, um Bolsa Família que seja, não só Bolsa Família, mas que seja um programa para mães, um programa de renda para mães, especificamente, e que a mãe receba uma renda até a criança completar a idade, pelo menos, de ir para a creche. Porque o problema é esse, né? Tipo, o que a mãe vai fazer? Como que a mãe vai cuidar bem da filha ou do filho se ela não tem onde deixar até completar a idade da creche e ela precisa trabalhar? Então, assim, ou a criança passa fome, que é o que acontece muito, e não precisa ir longe para isso. Em São Paulo tem muita criança que passa fome. Não. Ou a criança passa fome, ou ela é completamente desassistida pela mãe. Assim, é isso que acontece. Então, se houvesse iniciativas de renda para mães, especificamente, eu acho que isso já melhoraria bastante esse cenário. Porque eu lembro que, eu não sou tão velho assim, mas eu lembro quando foi introduzida essa questão do acompanhamento do pré-natal, né, tipo, obrigatório. Isso. E isso já deu uma mudança drástica nos problemas de desenvolvimento humano que a gente via, tipo, psicológico que a gente via, pelo menos na periferia. E, bom, eu moro em Itaquera e eu vejo, assim, isso é evidente. Ou você escolhe ser uma mãe presente, ou você paga as contas e você bota comida na mesa. Isso é a realidade da maior parte das pessoas nas periferias por aí. E o que eu acho bizarro é a ideia de como não é óbvio e como não é evidente que se você tem que escolher entre um filho que é estimulado, um filho que tem a presença da mãe, que recebe o leite materno no tempo adequado, e como isso não é evidente que isso possa desembocar no desenvolvimento cognitivo? Eu não entendo como não é... Para mim, política pública é uma coisa que tem que abordar problemas que a priori são evidentes, e para mim isso é muito evidente, e eu não entendo como... Porque, bom, até onde eu sei, todo mundo nasceu de alguém. Até a gente criar incubadoras ou coisa do tipo. E eu não entendo como essa realidade de, olha, se você come melhor, você tem mais nutrientes disponíveis. Se você está num ambiente que te ensina 6 línguas ao mesmo tempo, você provavelmente vai aprender 6 línguas ao mesmo tempo. E eu não entendo como não possa ser evidente essa relação entre os eventos, sabe? Sim, assim, realmente muita... Peraí, tô só ajeitando a mic. Realmente... porque assim, Bruce, a gente também tá dentro da academia, né? A gente tá falando de um lugar, de uma posição super privilegiada. Talvez isso não seja realmente claro para as pessoas. E acredito que não mesmo. E existe, por todo o sistema que a gente vive, né?
existe esse discurso que eu te falei, que era do empresário, de que, tipo, isso é mimimi, sabe? Essas coisas você tem que superar, é isso, sabe? Pessoas vitoriosas são pessoas que superam as dificuldades, né? E Na psicologia a gente tem essa palavra da tal da resiliência, que ela é um pouco meio isso. E assim, mítica, assim. então, daí até que ponto isso é justo, né? Até que ponto a gente pode atribuir alguma coisa, alguma vitória, enfim, alguma oportunidade que a pessoa agarrou ali deu certo, a uma questão da pessoa e até que ponto a gente pode atribuir isso ao histórico de vida dela, né? É difícil separar isso, muito difícil, na minha opinião. Só que isso não está no discurso, né, popular, assim, as pessoas não pensam dessa forma, né? Não, mas o fato do leigo, vamos chamar assim, do popular, não conseguir atingir esse conhecimento científico, eu tô meio que me desvencilhando dessa ideia. Sim, não é todo mundo que precisa entender o que tipo, ressonância magnética funcional de resting state sabe? Eu entendo que nem todo mundo precisa acessar isso. Mas ao mesmo tempo, eu fico... Porque pra mim, essa relação é óbvia. Sabe? Eu lembro de umas frases assim, tipo, meio clichê, do tipo, crianças com fome não pensa. E aí você fica assim, porque, tipo, sabe, pirâmide de Maslow foi descrita, sei lá, mais de 50 anos atrás. E aí você fala, poxa, a gente sabe que alimentação adequada, você suprir as necessidades básicas é o primeiro passo para você ter um desenvolvimento ok. E aí a gente tira tudo isso do ambiente e espera que isso não tenha impacto. Eu não consigo entender como isso não é uma relação óbvia, sabe? Sim. É complicado, assim. Eu, às vezes, chego ao desespero, assim, como pesquisadora, porque eu falo, gente, tipo, isso é tão sério, sabe? Porque eu trabalho com epidemiologia, eu trabalho com uma base populacional de mais de 4.000 crianças, e agora eles são adolescentes. Bastante. Mas são... Foi a que começou em 93, né? Foi em 2004, a que eu trabalho é a de 2004. Eles nasceram em 2004, hoje em dia eles estão com 16 anos. Essas pessoas existem, sabe? Tipo, e essas pessoas sofrem e elas vão virar adultos e, tipo, e aí, sabe? Isso é muito sério, assim, tipo, às vezes eu durmo pensando nisso, acordo pensando nisso, falo assim, o que falta? O que eu posso fazer, assim? A gente vê com aquela coisa, assim, né? Óbvio que eu não vou mudar nada, mas assim... A gente tenta. O que eu posso fazer para as pessoas entenderem que isso é muito sério, que, tipo, as condições de vida que uma criança nasce e cresce podem determinar muita coisa quando ela for adulta, sabe? E por pura curiosidade e por puro sensacionalismo, assim, disso que tudo que você leu até aqui, que a gente sabe que tem 1 milhão de coisas que podem impactar o desenvolvimento humano, ok. Mas qual o fator que você leu ou você observou e você falou assim, nossa, isso aqui de fato é muito importante e isso aqui deveria estar recebendo mais atenção porque desemboca em X coisa? Acho que, na minha visão, né, a raiz de tudo é a desigualdade social, desigualdade socioeconômica. Assim, Tô contigo. isso é um fator muito amplo, né? Tipo, porque a partir de, por exemplo, todos esses fatores de risco que a gente falou, depressão materna, alimentação, enfim, falta de estimulação, educação de péssima qualidade, tudo isso tem uma coisa em comum, que são fatores mais comuns em situações de vulnerabilidade socioeconômica. Todos Pobreza eles. intensa. Todos eles. Então, tipo, eu acho que o grande, e sendo bem sensacionalista agora também, mas o grande inimigo da saúde pública é a desigualdade socioeconômica. Sim. Eu acho que se o governo quisesse realmente resolver os problemas de saúde pública, ele ia olhar para a desigualdade socioeconômica como um grande fator de risco. E que se talvez a gente
amenizasse, não estou falando nem erradicar, estou falando amenizar a desigualdade para que pelo não. menos as pessoas saiam da situação de miséria e tenham uma vida digna, você já deixa de investir lá na frente em um monte de problema, um monte de recurso para a saúde, né? A tal da prevenção, né? Então, Exatamente. o que é mais barato? Uma vacina de Covid ou uma UTI intensiva? Exato. Eu acho que isso aí está super alinhado com tipo, o que deveria ser a política pública de saúde, educação e desenvolvimento humano. Tal. Mas assim, teve um paper que você mandou que eu tinha até pedido para você me mandar o link no Instagram, no Stories, quando você publicou, que é aquele falando de como é que a gente aborda o fato de que existe uma suposta diferenciação de QI entre brancos e negros. E aí eles tentam explicar isso por conta justamente de todos esses fatores. Poxa, como você espera que o cara vá melhor num teste de desempenho puramente cognitivo, vamos colocar assim, sendo que todos os fatores que dão alicerce a esse fator cognitivo estão, de alguma forma, prejudicados. E como isso seria injusto, pensando que esse cara tem todo o potencial, esse preto, ele tem todo o potencial do mundo para ser um cara extraordinário, e aí, de novo, a obviedade, aí você tira dele tudo que seria o essencial para que ele atingisse isso. E aí eu me pego pensando que outras coisas talvez sejam menos evidentes do que um teste de QI que a gente deixa passar. Então, porque eu vou dar um norte, por exemplo, da psico, assim, tipo, não é incomum a gente pegar uma criança na clínica que ela parece ter algum atraso e na realidade ela só tem um ambiente muito inadequado. Certo. Então, por exemplo, de novo, é o pai ou os cuidadores que não incentivam o suficiente, ou ele tem, sei lá, o clássico que a gente fala, né? Tipo assim, ele tem déficit de vitamina C, déficit de vitamina B, e aí você fala, como esse indivíduo deveria estar se desenvolvendo de forma adequada, sendo que ele não tem o mínimo. Sim. Mas assim, dentro do que você conhece, o que seria o impacto mais evidente assim, do que aparece na literatura? O sujeito ele tem problema de acesso à alimentação, educação adequada, então isso desemboca no quê? Tá. Eu acho que, falando agora eu vou começar pelos fatores maternos. Tá. A gente sabe que, por exemplo, uma depressão materna é um fator de risco para o desenvolvimento cognitivo pela falta de estimulação da mãe. Então, a primeira coisa que a criança deveria desenvolver, assim, vamos dizer assim, que é visível e que ela fica prejudicada é no desenvolvimento motor. Então, ela tem menos estímulo da mãe, então ela tem menos, enfim, ela desenvolve menos essa parte motora. Depois vem a fala. Então, crianças com mais depressivas e, enfim, ou mais em situação de muita vulnerabilidade, que precisam trabalhar, que são ausentes, enfim, ou que não tem mesmo vocabulário ali para estimular a criança, geram, né, a consequência disso é um atraso na linguagem da criança. Aí essa criança, ela já tem, por exemplo, um atraso na linguagem, ela vai para a escola, como que ela vai aprender? Sim. E aí ela passa a ter dificuldade em todas as matérias, não só em uma, né? Porque é um problema de linguagem. Tipo, sim, vira uma bola de neve, Vira uma bola de neve. E aí ela não vai bem na escola, daí como que ela consegue e isso envolve também competências socioemocionais. Então, a criança não conversa tanto com os amigos, não faz tantos amigos, não interage muito. Daí ela sai do ensino médio, vai trabalhar, ela não vai conseguir, talvez, se desenvolver muito bem ali no ambiente de trabalho, porque ela também não desenvolveu as competências socioemocionais, que são muito importantes. Sim. Então, vira uma bola de neve, assim. Agora, isso eu só estou falando de um fator, que é a depressão materna. Sim. Estou falando de um. Agora, se a gente pegar, por exemplo, fatores nutricionais, a criança ela pode ter problemas, enfim, de desenvolvimento dos ossos, problemas intestinais, a falta de vitaminas gera uma série de vitaminas
gera uma série de problemas cognitivos. A criança pode ficar mais apática, mais Sim. depressiva, mais indisposta, mais, enfim, um monte de coisa, né? Retém menos itens na memória de trabalho de curto prazo, de longo Exato. prazo. A criança fica Até o mais déficit. dispersa. Isso. Porque eu lembro de ter lido num dos papers que você mandou que tinha relação, essa questão da vulnerabilidade ter relação com o aparecimento de TDAH posterior, né, diagnóstico. Isso, aham. Não, mas isso é super real, assim, porque mesmo que a gente isole todos os outros fatores, a gente for pensar que o ato de aprender, quando a gente pensa na escola principalmente, né, o ato de aprender ele é um fenômeno muito complexo. E ele depende de tantos fatores acontecendo juntos de forma quase que ideal, vamos colocar assim, que um desbalanço químico muito simples, tipo pouca vitamina B em circulação, talvez já seja um grande problema. E por isso que eu achei super legal quando agora foi recente que tentaram tirar, não sei se chegou a sair de fato, que era aquela cartilha nutricional básica, né? E eu lembro que os meus amigos nutricionistas ficaram revoltados porque era a ideia de, olha, a gente estava tentando prover o mínimo para um desenvolvimento adequado. E a gente, retirando isso, a gente pode estar desembocando em vários outros problemas, justamente do desenvolvimento humano, de acesso a emprego adequado, tal, no futuro, porque esse indivíduo já não vai se desenvolver da forma esperada, né? Mas, assim, tem algum fenômeno que é mais comum do que é descrito na literatura em relação por exemplo, essas questões de estresse durante o desenvolvimento? Você diz como fator de risco? Sim. Eu acho que estresse talvez seja... assim, como eu estou fazendo uma revisão sistemática que ela está mais voltada a fatores de risco socioemocionais, vamos dizer assim, eu não vi muita coisa sobre nutrição, mas eu acredito que nutrição seja, assim, um fator tipo assim, muito importante mesmo, e que, enfim, né? Mas eu vejo que, tipo, tem muitos artigos, muitos mesmo, com estresse. E, tipo, como Sim. esse estresse, ele passa... Porque, assim, todo mundo passa por situação de estresse. Toda criança passa. Sim. Só que a gente fala, assim, de estresse, o estresse normal é um estresse agudo, né? Quando o estresse ele passa a ser crônico na vida da criança, ele vira o que a gente chama de estresse tóxico, que daí interessante. Então, porque assim, a criança ela tem os níveis normais de regulação hormonal dela, níveis basais, assim, né, de equilíbrio. Sim. E aí, quando o estresse ele passa a ser crônico, e ele passa a ser algo que faz, tipo, o nível de equilíbrio da criança, ele passa a ser outro, porque a criança precisa se adaptar àquele tipo de ambiente, porque aquele é o novo normal, é o normal dela, né? Então, esse estresse, ele passa a ser tóxico, porque ele gera uma série de problemas fisiológicos na criança. Então, por exemplo, alterações no batimento cardíaco, na respiração, e isso, ao longo do tempo, também vai virando uma bola de neve e pode desencadear em problemas lá na vida adulta ou na adolescência, né, que seja. Tem essa questão, por exemplo, não é nada comum quando a gente pensa em adultos com problemas de ansiedade, por exemplo, que essas são crianças que cresceram em ambientes extremamente estressores e elas meio que se habituaram a estar sob estresse o tempo todo. Isso. E eu não sei nem se habituar é a palavra certa, porque é aquela coisa, não é como se ele entendesse que tem estresse o tempo todo, ok, agora a vida que segue. Ele tá meio que preparado para a guerra o tempo todo. Isso tem um baita custo, né, metabólico e psicológico também. E a gente tem que entender lembrar, na verdade, que a criança, ela não tem como se defender do ambiente. Tipo, se ela tá numa situação de conflito, ela não tem como sair, muitas vezes, daquela situação, ela não tem como evitar aquilo, né? Então, simplesmente, ela recebe e aí o corpo tenta se adaptar, né, àquele cenário. Tipo, no final das contas, a criança tenta sobreviver, né? Então, o corpo dela passa a ter um equilíbrio diferente daquilo que seria saudável para ela, né?
E quando a gente pensa que o corpo é um sistema fechado em algum nível, então a ideia de que se eu estou gastando recurso tentando lidar o tempo todo com esse estresse, é recurso que eu poderia estar usando para qualquer outra coisa e eu não estou. Exatamente. Mas eu me pego pensando em cérebro mesmo. Quando a gente pensa em um feto, uma criança que passa sob estresse intenso, e aí ele cresce com regiões subcorticais, vamos tentar falar mais fácil, por exemplo, regiões relacionadas classicamente ao medo, tipo a amígdala, ou classicamente relacionadas à memória, tipo hipocampo, ou sistema de recompensa no geral. A gente vê que tem disfunção nessas regiões pelo simples fato de você ter sido exposto continuamente a esse tipo de problema. Uhum. E aí eu me pego pensando assim, é muito fácil você falar, desenvolva resiliência, vamos colocar assim, aprenda a lidar com todos esses estresses que estão aí no mundo, você consegue e tal. Quando você já não tem quando você já tem um cérebro, aspas, normal e bem desenvolvido, já é muito difícil você lidar com todos esses problemas. Mas quando você tem um cérebro que se adaptou a um ambiente estressante, vamos colocar assim, é muito mais difícil você modular certas coisas. Se você sente, você tem uma amígdala que, chamemos assim, dispara com mais frequência, você pode interpretar, inclusive, coisas que são não agressoras como coisas agressoras em cenários que não fazem sentido. Então, tipo, meu chefe, ele quis me dar um feedback que não era tão bom assim, eu entendi como se ele estivesse me agredindo. Ou, eu estou numa situação onde eu estou fazendo o Enem e está tudo muito difícil, e eu interpreto isso como uma situação onde eu, de fato, estivesse sendo atacado, ou coisa parecida. Meu corpo se comporta dessa forma. Então, eu acho interessante como o desembocar das coisas, mesmo que a gente estude elas de forma isolada no início da infância, elas acabam se encontrando em algum momento falando, olha, a gente privou o cara de tudo quanto é coisa e agora a gente está exigindo que ele se comporte de uma forma como se elas estivessem lá o tempo todo. Uhum. Então, é muito fácil você falar para o sujeito, olha, é só você aprender, é só você desenvolver o tal dos soft skills, né? É só você aprender a lidar com as adversidades, você consegue, mas de alguma forma tem meu cachorro resolveu comer aqui do meu lado, divertido. E meu corpo resolveu falar assim, não, calma, a gente aprendeu a vida inteira a lidar com estresse de uma forma e agora estão cobrando que eu aprenda do dia para a noite a fazer de outra. E eu acho isso muito bizarro, muito contra-producente, mas isso bate de alguma forma naquilo que você está falando de política pública. Então, assim, e até tem essa questão, né, que está aparecendo agora da tal da neurolei, né, tipo, a galera levando em consideração os achados da neurociência na hora de formular política pública e lei. Uhum. E eu me pego pensando nisso, porque, assim, quanto tempo vai levar para a gente levar a sério, por exemplo, esses achados de, olha, tem impacto você ser exposto a estresse, o contínuo, tem impacto você não ter acesso nutricional adequado, tem impacto você não ter acesso à educação que te estimula da forma que se espera. E eu me pego pensando se alguns vereditos vão ser mudados ao longo dos anos por conta desse tipo de coisa. Sim, eu espero que sim. É o que me move, assim, posso até dizer que é a minha motivação, assim, que um dia as coisas vão mudar nesse sentido. É lógico que, tipo, as mudanças são graduais e a gente já tem aí algumas iniciativas de intervenção, como essa que eu participei, por exemplo, mas ainda tem um grande caminho aí pela frente e acho que o mais importante seria a gente ter políticas públicas para que as pessoas também entendessem a importância disso, né? Para que isso virasse parte do nosso discurso do dia a dia, sabe? Eu acho que, assim, já é meio intuitivo para as mães, eu acho que já é bem intuitivo. Para as avós, principalmente. Nossa, esse menino tá magrinho, ele precisa comer mais, tal. E... Nada como cientista em primeira pessoa, né, Bruce? Isso, observação em loco. Isso é a melhor coisa que tem. Mas, assim, para a gente sair um pouco do pessimismo, vamos chamar assim, da realidade, e tem alguma coisa do que você viu que seja um fator, chamemos neuroprotetor importante, que a gente precisa olhar mais ou ficar mais atento? Olha, os fatores protetivos, né, que a gente fala,
eles, Importante. eles são muito ligados a características maternas. Então, o Uhum. bem-estar da mãe, que libera Uhum. ocitocina, que faz com que a mãe amamente por mais tempo. E isso é um fator protetivo, assim, significativo, sabe? Então, acho que o bem-estar materno, garantir da forma que der, o bem-estar materno já é talvez um dos principais fatores protetivos. Eu acho que inserir a criança dentro de espaços que ela tem interação com outras crianças, isso é muito importante, é um fator protetivo Sim. significativo. Então, por exemplo, a presença de primos, irmãos, amigos no convívio da criança ajuda bastante na questão do desenvolvimento. Então, é um fator Sim, sim. protetivo, né? Ajuda a nivelar, né, de alguma forma. Isso, aham, exatamente. De alguma forma a criança está sendo estimulada, né? Brincadeiras em geral, enfim. Acho que isso, assim, acho que eu consigo lembrar, são poucos, comparados aos fatores de risco, né? São poucos, assim, que eu consigo lembrar, mas... Não, mas eu acho que já é bastante coisa se a gente for parar para pensar, porque quando a gente fala pensar no bem-estar da mãe, a gente está falando de tudo aquilo que a gente discutiu no início, né? Então, Sim, dá amplo acesso para ela a emprego adequado, um afastamento com um tempo adequado. Então, assim, eu acho interessante que bem ou mal é meio Freud o negócio, assim, tipo, a gente acaba caindo na mãe de novo o tempo todo e falando, olha, a gente tem que olhar para essa pessoa porque quando a gente olha para ela, isso impacta na forma como esse outro indivíduo sim. aqui se desenvolve. Eu acho isso tudo muito interessante. É muito Tá. interessante. Porque é como, tipo, o Freud, ele é teórico, assim, né? O que a gente tá falando Uhum. agora são É de pragmático, vidas, super. pragmáticas. Enfim, mas é isso. Eu fico muito feliz, assim, de ter esse espaço, assim, para poder falar um pouco sobre isso. Eu falo, às vezes, meio emocionada, mas é porque isso toca, assim, lá dentro mesmo. E acho que como pesquisadora da área, né, é isso mesmo, assim. Só estou pesquisando nessa área porque realmente de alguma forma faz sentido para mim, né? Ah, sim. Mas e só pra gente fechar, assim, da mesma forma que a gente pensa em perspectivas de um futuro onde tenha política pública melhor, onde tenha um cuidado melhor com esses seres humaninhos que estão por aí, o que você espera da sua pesquisa? Olha, Meio banca, assim, tipo, quais são os seus objetivos? bom, eu vou tá utilizando uma base populacional, né? Então, Uhum. eu espero que esses resultados eles possam ser interpretados como uma evidência científica importante, por ser uma base populacional bem heterogênea, e tem crianças e adolescentes, tem adolescentes das diversas classes econômicas, Ah, legal. como algo que possa fundamentar aí futuras políticas de intervenção, com certeza. Tá. Pouca coisa. Mas, enfim, tomara que dê certo, né? Tipo, me encontrei nessa área, eu tô muito feliz pesquisando. Embora eu seja muito nova, assim, para ter entrado no doutorado e tal, eu acho que eu, enfim, Bobagem. eu tô, então, bobagem total, né? Eu tô no caminho certo, sabe? Tô fazendo o que eu Sim. gosto, eu fico o dia inteiro lendo e estudando e, enfim, no momento, assim, da minha vida profissional, esse é o meu objetivo, sabe? Fazer a minha pesquisa, fornecer esses dados e lá na frente contribuir de alguma forma para a estruturação de alguma política pública, assim, de intervenção. Já tá jóia. Eu acho que esse é o melhor objetivo que você poderia ter. Cara, eu queria agradecer muito por você topado participar. E para quem acha que ela tá brincando, que ela lê muito o tempo todo, não é brincadeira, segue ela no Instagram, porque é fato, ela tá postando paper o tempo inteiro no Stories. E eu que sou a véia chata dos papers, fico pedindo referência o tempo todo. Tá certíssimo, tem que compartilhar mesmo. E, cara, de novo, obrigado por ter topado. E eu acho que, tipo assim, queria que mais pessoas tivessem a perspectiva que você já tem. Vamos colocar assim.
Faz falta, faz muita falta. E se tem algum outro lugar que você queira que as pessoas te procurem, ou alguma outra coisa que você queira recomendar, só pra gente fechar? Tá certo. Eu quero agradecer primeiro o convite, fiquei muito feliz. Eu agora estou começando a não ter problemas em falar, porque antes eu era muito tímida, assim. Então, Somos dois. para mim fazer live era uma coisa, sabe? Mas hoje em dia eu fico feliz, principalmente se é um assunto que é tão importante para mim, né? Então eu quero agradecer. O pessoal que quiser conversar, meu Instagram tá aberto aí, quem quiser bater um papo e tal, é só mandar DM. E é isso, gente. Espero que a gente se encontre mais vezes, Bruce, pessoalmente, né? Assim, as coisas melhorarem. Tomara, eu já tô quase desenvolvendo estresse crônico por causa de ficar em casa o tempo todo. Bom, brigadão, Ju, beijo pra você, Obrigada, beijo pro pessoal que tá beijo. assistindo e fica até a próxima. Até a próxima, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau, tchau.